Na, a gente está terminando, a gente terminou já o módulo 3, né? O terceiro bimestre, e aí no acadêmico já está lá a nota de vocês já, tá? Eu não sei se vocês viram lá ainda ou não. Eu terminei de lançar ontem à noite a nota da atividade do Kahoot, tá? Então, já está tudo lançado lá, também tem RS1 do pessoal que fez, né? Tinha 11 alunos para fazer RS1, tá? Já está tudo lançado lá. E se por acaso alguém deixou de fazer alguma atividade do módulo 3, eu vou abrir de novo, tá? Então, os questionários lá da plataforma eu vou abrir, e a atividade do Kahoot, se alguém não fez, eu vou também passar uma atividade para substituir a nota do Kahoot. Só que eu não sei quando que eu vou conseguir fazer a atividade do Kahoot, tá? De substituição. Então, assim que eu conseguir, eu aviso vocês aí que já está disponível, tá? Para quem não fez, tá? A gente vai agora, a gente está entrando no módulo 4. Na verdade, essa já é a terceira semana do módulo 4, né? Porque teve 2 semanas do módulo 4 que foi concomitante com as últimas semanas do módulo 3. Então, a gente já está aí na terceira semana do módulo 4. A primeira aula nossa hoje sobre o conteúdo do módulo 4, a gente vai começar a discutir nesse módulo 4, nas aulas que a gente conseguir ter nesse módulo 4, a física moderna, né? Então, eu não consegui preparar um material ainda, né, organizado, em slide para colocar na plataforma, mas eu vou fazer isso em breve, tá? E aí a gente vai começar na aula de hoje a discutir assim né, o que é a física moderna, tá? Na verdade, os conteúdos de física moderna que a gente vai ver, o efeito fotoelétrico, aquela questão dos modelos atômicos, no modelo de Bohr e tal, a partir da próxima aula. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre efeito fotoelétrico, na outra, a gente vai falar sobre os modelos atômicos, especificamente o modelo de Bohr, né, que é o que está dentro da física moderna. Também tem relatividade, que a gente vai ver numa próxima aula aí. Então, hoje a gente vai só dar uma introduzida, uma contextualização aí, como é que surge, de onde que vem, né, essa física moderna, o que tem de interessante nela. Tá? Então, a gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre a evolução aí do conhecimento sobre a luz, né? Porque a física moderna, que começa lá no início do século XX, 1900, 1905, ela começa muito aí discutindo, né, a natureza microscópica da luz, né? Nesse momento, no início do século XX, lá em 1900, na verdade 1905, né, que se constrói o conceito de fóton. O fóton é a unidade aí de luz, né? É o quanta de luz, né? De energia e tal. E então, para a gente poder chegar nesse assunto, a gente vai fazer uma contextualização mais ou menos aí histórica, tá? Do conceito da luz até o século XX. Tá? Então, é bem resumido o que eu vou falar aqui. Na verdade, já lá na Grécia Antiga, né, Platão, Aristóteles, eles tinham lá uma concepção sobre o que era a luz, aquela concepção bem rudimentar, né? Então, por exemplo, para Platão, a luz era como se fosse pigmentos, né, partículas que saíam, por exemplo, quando você observa um objeto em cima da mesa, ou seja, um objeto qualquer, né, o que acontece para Platão é que dali do seu olho saíam umas partículas, e aí essas partículas, elas, né, colidiam lá com o objeto que você está observando, e é a partir daí que você conseguia ver aquele objeto. Então, é uma interpretação aí, né? É um modelo para a luz bem rudimentar, né? Aristóteles acreditava que a gente via as coisas através de um fluido que saía dos nossos olhos, né? E aí contornava aquele objeto e você conseguia enxergar. Então, essas eram ideias muito rudimentares do conceito de luz, né? E essas ideias elas perduraram aí por muito tempo. E aí lá no século XVII,
tá? É quando começa mais assim uma discussão mais científica mesmo do conceito de luz. A gente tinha duas vertentes, né, de interpretação do que seria a luz. Tá? Então tinha a vertente de Newton, que estão os dois, ó, Newton, e esse cara aqui que é o Huygens. Eu não sei bem pronunciar o nome dele, cada uma pessoa pronuncia de um jeito. Eu falo Huygens, tá? Então, esses dois caras aí no século XVII, cada um deles tinha uma teoria para a luz, e essas teorias elas eram bem conflitantes, né? Por exemplo, Newton acreditava no modelo para a luz corpuscular. Ele achava que a luz era feita de partículas, né? Mais ou menos como uma ideia de Platão, né? Com algumas diferenças, claro, né? Com alguns conceitos mais modernos, né? Em relação àquela época de Platão, né? Mas Newton ele tinha uma interpretação de que a luz, isso no século XVII, a gente está falando aqui de 1600, antes de 1700, mais ou menos. Então, Newton acreditava que a luz era feita de partículas, enquanto que Huygens ele tinha um modelo ondulatório para a luz. Ele achava que a luz era uma onda, né, que se propagava no espaço. E aí essas duas teorias elas eram bem conflitantes, né? Elas tinham pontos de divergências assim, inúmeros pontos de divergência, né? E aí ao longo do século XVII, do século XVIII, né, 1700 e pouco até 1800, a teoria corpuscular de Newton era meio que soberana, né? Ela prevalecia, as pessoas acreditavam na teoria de Newton. Isso porque Newton era um cara já bem renomado, né? Era o maior cientista da época, então tudo que Newton falava meio que era aceito, meio sem contestação. Essa teoria de Huygens aqui, ela foi deixada de lado ao longo do século XVIII, tá? As pessoas não levavam muita fé no que Huygens falava em relação ao que Newton dizia, né? Porque eles eram dois cientistas, né, contemporâneos, só que Newton tinha muito mais reputação, né? E aí, naquela época, então, acreditava-se mais na teoria corpuscular de Newton, tá? Até que, mais ou menos, lá no início do século XIX, né, 1800 e pouco, alguns cientistas, né, começaram a estudar a luz com mais detalhe e perceberam que a teoria ondulatória de Huygens não devia ser tão absurda, né? Não devia ter nada de tão errado nela. E aí, ao longo do século XIX, uma série de experiências envolvendo a natureza ondulatória da luz foi aparecendo, né? E aí, com isso, a teoria de Huygens foi crescendo e a teoria de Newton foi começando a ser deixada de lado. Tá? Então, lá no século XIX, a teoria ondulatória de Huygens começa a ressurgir e a ganhar força, enquanto que a teoria de Newton ela vai perdendo força. Você começa a observar uma série de fenômenos, né? Por exemplo, o experimento chamado experimento de Jung, né, foi realizado por Jung, mostra que a luz realmente se comporta como uma onda. Depois veio Fresnel, fez uma série de experiências que mostrou que a luz se comportava como onda. Então, ao longo do século XIX, as ideias de Newton foram sendo deixadas de lado, tá? E aí a luz começou a ser compreendida como uma onda. Então, lá mais ou menos no meio do século XIX em diante, já se tinha conhecimento de que a luz era uma onda, tá? E aí, ao mesmo tempo, né, nessa mesma época, no século XIX, o eletromagnetismo estava se desenvolvendo, né? E aí, no final do século XIX, um cara chamado Maxwell, ele sintetizou lá a teoria do eletromagnetismo, né? Esse aqui é o Maxwell, tá vendo? E aí vocês estão vendo aqui do lado do Maxwell umas 4 equações, né? Essas equações são as chamadas equações de Maxwell. Ele sintetizou essas equações e essas equações aqui elas dão para a gente aí todo o entendimento do eletromagnetismo clássico, né? Que é aquele eletromagnetismo do século XIX. Tá? Então, com a teoria eletromagnética de Maxwell, ele percebeu que poderia ser produzido ondas do tipo eletromagnética. Essas 4 equações aqui, se você manipular elas, né, mexer e passar de um lado para o outro, misturar as equações e tal, você percebe que essa teoria aqui, ela dá subsídio aí para a gente acreditar na existência de ondas do tipo eletromagnético.
Então, o Maxwell, ele previu, né, ele fez a previsão teórica da existência de ondas eletromagnéticas, e aí a física é uma ciência experimental. Uma vez que você tem indícios teóricos de que a coisa existe, você precisa observar aquilo experimentalmente, né, no mundo físico. Tá? Então, o Maxwell, ele previu que existiam ondas eletromagnéticas, e daí os físicos experimentais da época começaram a fazer experiência para tentar perceber, detectar essas ondas, né? E aí foi o cara chamado Hertz, é esse que segue aqui, esse é o Hertz, que fez as experiências lá, tá? Para poder detectar ondas eletromagnéticas. E aí, no meio disso tudo, a teoria de Maxwell, né, a teoria do eletromagnetismo, além de prever a existência de ondas eletromagnéticas, ela também previa que, se caso essas ondas eletromagnéticas de fato existissem, a luz, muito provavelmente, seria uma onda do tipo eletromagnética. Até então, até o final lá do século XIX, né, antes do trabalho de Maxwell, se sabia que a luz era uma onda, tá? Mas até então não se conhecia as ondas eletromagnéticas, não sabia da existência de onda eletromagnética. E aí Maxwell, com o trabalho dele, além de prever a existência de ondas eletromagnéticas, ele conseguiu dar um indício ali de que, se essas ondas eletromagnéticas de fato existem, muito provavelmente a luz seria um tipo de onda eletromagnética. E aí foi Hertz, esse cara aqui, que fez a experiência, né, no laboratório dele lá. Ele era um físico experimental, né? O Maxwell, esse aqui, é um físico teórico. Ele só faz conta e tal. Ele não entra em laboratório para fazer experimento. Então, ele precisa de um físico experimental para mostrar, né? Para verificar experimentalmente as teorias dele. E esse físico experimental que mostrou a existência das ondas eletromagnéticas foi o Hertz, que é esse cara aqui. O mesmo da frequência lá, que a gente já está acostumado, né, a usar o nome dele, né? Hertz é o mesmo que dá um nome lá para a unidade de frequência no sistema internacional, tá? Então, ele conseguiu mostrar que, de fato, as ondas eletromagnéticas existiam, ele conseguiu produzir e detectar ondas eletromagnéticas, e, de quebra, ele mostrou que, de fato, a luz visível, né, era uma onda do tipo eletromagnética também. Tá? Então, uma onda de luz verde ou de luz vermelha, por exemplo, é tão onda eletromagnética como as ondas de rádio ou as ondas de micro-ondas que hoje a gente conhece, né? E daí a gente tem um espectro das ondas eletromagnéticas, né? Tá, então, essa figura que a gente está vendo aqui mostra o espectro das ondas eletromagnéticas, né? Você tem uma regiãozinha aqui muito estreita, que corresponde à luz visível, né? Então, essa faixa aqui bem estreita, que corresponde à luz visível, varia aí do 400 nanômetros, o comprimento de onda, né? A onda, ela tem um comprimento de onda e tem uma frequência. A frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, vice-versa. Tá? Então, a faixa do visível, do espectro eletromagnético aí, é aquela faixa que varia aí do comprimento de onda 400 nanômetros, mais ou menos, né? 380, 400 nanômetros, até 700 nanômetros. Também mais ou menos, né? Varia aí do 700 a 780, tá? Então, essa faixa aqui é a faixa que está aí correspondendo às luzes que a gente consegue enxergar, né? As ondas eletromagnéticas que a gente enxerga, tá? Se eu saio para fora dessa região, ou seja, se eu pego comprimentos de onda maiores do que 700 nanômetros, por exemplo, 1000 nanômetros, essa onda eletromagnética, ela já não é mais visível, a gente não consegue enxergar, tá? Se eu passo aqui para baixo do 400 nanômetros, dessa faixa do visível, por exemplo, 10 nanômetros, também não é visível, tá? Então, o que a gente enxerga é o que está ali mais ou menos entre o 400 e o 700. O resto são ondas eletromagnéticas que a gente não enxerga. Então, essa faixa aqui, ó, mais ou menos em torno do 1000 nanômetros, a gente chama isso de infravermelho. Está abaixo da cor vermelha, tá? A cor vermelha é aquela que corresponde aos 700 nanômetros, tá?
Dentro da região visível, o vermelho é o que tem aí o maior comprimento de onda, perto dos 700 nanômetros. Isso significa que dentro do visível, a luz vermelha, né, é a que tem a menor frequência. Se ela tem o maior comprimento de onda, ela tem a menor frequência. Tá? No outro extremo aqui do espectro visível, você tem o violeta. Tá? Então, o violeta tem o menor comprimento de onda, consequentemente, tem a maior frequência. Tá? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Então, se eu estou para cá do vermelho, ou seja, para comprimentos de onda maiores do que o vermelho, eu estou numa região que eu chamo de infravermelho, frequências abaixo do vermelho. Tá? Então, o calor que a gente recebe do Sol, por exemplo, é predominantemente nessa região aqui do infravermelho. Tá? Para o outro lado, do violeta, você tem o ultravioleta. Tá? Então, o ultravioleta são frequências mais altas do que essa região aqui do violeta no visível. Então, se a frequência é mais alta, significa que essas ondas aqui eletromagnéticas elas são mais energéticas. Tá? A energia que uma radiação carrega depende aí da frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, se eu estou para cá do violeta, por exemplo, um comprimento de onda aí de 10 nanômetros, comprimento de onda pequeno, frequência alta. Então, é uma região aí bem energética. Tá? Então, o ultravioleta também é uma radiação que a gente recebe do Sol, né? Em menor intensidade, ainda bem, porque ela é muito energética, né? Então, ela oferece alguns riscos aí para a nossa saúde. Tá? E aí, se eu for diminuindo o comprimento de onda, eu vou tendo aí outras classificações. O raio-x, raio gama, tá vendo? Conforme eu vou diminuindo o comprimento de onda, ou seja, aumentando a frequência, eu vou mudando a classificação. Por outro lado de cá, a mesma coisa. Conforme eu vou aumentando o comprimento de onda, ou seja, diminuindo a frequência, eu tenho outras classificações. Tá? Então, tem as ondas de rádio, tem as ondas de rádio longas, né? Para cá e tal. Tem as ondas de micro-ondas, mais ou menos aqui entre o infravermelho e as ondas de rádio. Tá? Então, tudo isso são ondas eletromagnéticas, né? E aí, então, no final do século XIX, início do século XX, aliás, desculpa, no final do século XVIII, início do século XIX, se sabia que a luz era uma onda, né? No final do século XIX, aí, com o fechamento, né, do eletromagnetismo por Maxwell, se sabia que a luz era uma onda e ainda por cima do tipo eletromagnético, que está dentro do espectro das ondas eletromagnéticas aqui. Tá? E aí, com o tempo, com a evolução do estudo das radiações, né, lá no final do século XIX, no início do século XX, existia um problema, que é chamado problema de radiação de corpo negro, que até então não tinha nenhuma explicação. Né? Eu vou mostrar aqui. O que diz a teoria aí da radiação de corpo negro? Você tem que cada corpo com uma certa temperatura, esse corpo está emitindo radiação, né? Em toda a faixa aqui do espectro eletromagnético. Então, dependendo da temperatura, você emite mais infravermelho do que visível. Tá? Mas cada corpo com uma certa temperatura está emitindo radiação aí ao longo de todo o espectro eletromagnético. Tá? Então, o que se conhecia experimentalmente é que, de acordo com a temperatura, o máximo de emissão ia caminhando aqui para regiões de energias mais altas. Por exemplo, digamos que você tenha um corpo que tenha 3.000 Kelvin na superfície de temperatura. O máximo de emissão de energia desse corpo está concentrado aqui na faixa do infravermelho, tá vendo? Aqui tem o vermelho, essa faixinha aqui representa a cor vermelha, né? Se eu estou para cá, comprimento de onda mais alto, frequências mais baixas, eu estou no infravermelho. Então, se você olhar para esse gráfico, que é o gráfico que mostra aí o comportamento experimental da radiação térmica, né, de um corpo, se você tem aí um corpo a 3.000 Kelvin, o máximo que ele vai emitir, a radiação que ele emite com mais intensidade, está aqui no infravermelho. E aí, conforme você vai aumentando a temperatura,
o que vai acontecendo com esse máximo é que ele vai se deslocando para o violeta, mais para perto do violeta, tá vendo? Para regiões mais energéticas. Então, a 3.000 Kelvin, o máximo está aqui, bem no meio do infravermelho. Se você muda para 4.000 Kelvin, esse máximo, esse comprimento de onda máximo, diminui, tá vendo? Se aproximou aqui um pouco da região do visível. E daí, se você for aumentando a temperatura, esse máximo ele vai se deslocando para a região aí do visível. Então, se você tem, por exemplo, um corpo a 6.000 Kelvin, que é aproximadamente a temperatura na superfície do Sol, né? Você tem que o máximo de emissão está bem aqui no meio do visível, tá vendo? Então, o Sol ele emite com mais intensidade nessa região do visível. Emite bastante aqui no infravermelho, ainda bem, né? Senão nós não teríamos energia, né? O calor, né? Proveniente do Sol aí, que é responsável pela vida na Terra, né? E emite alguma coisa aqui no ultravioleta, tá vendo? Que vem depois do violeta é o ultravioleta. Mas o grosso, mesmo o máximo de emissão do Sol, está aqui na região do visível, tá? Então, esse deslocamento do máximo aqui de acordo com a temperatura segue uma lei chamada lei de Wien, que é essa que a gente está vendo aqui. Essa lei aqui é uma lei que vem aí como resultado do conhecimento que se construiu sobre o eletromagnetismo no século XIX. Tá? Então, é uma lei baseada na teoria clássica do eletromagnetismo. Tá? Então, o que a lei de Wien diz para a gente? O máximo, o comprimento de onda máximo vezes a temperatura é sempre constante. Tá vendo? Então, se eu aumento a temperatura, o comprimento de onda máximo tem que diminuir, né? Para esse produto aqui se manter constante, se manter nesse valor. Por isso que acontece esse fenômeno que a gente observou aqui. Conforme eu vou aumentando a temperatura, o lambda máximo ele vai se deslocando aí para regiões mais energéticas, de menor comprimento de onda. Tá? Lembrando que a região ela é tão mais energética quanto mais frequência aquela região tem, né? E a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se eu diminuo o comprimento de onda, eu estou indo para frequências mais altas, para regiões mais energéticas. Tá? Então, essa lei de Wien é uma lei aí baseada na teoria do eletromagnetismo, que se construiu no século XIX, e essa lei de Wien, ela funciona muito bem quando eu estou aqui a temperaturas bem altas, né? Onde o máximo está bem perto aqui do ultravioleta. Mas se eu for pegando temperaturas mais baixas, né? Onde o máximo vai estar mais para o infravermelho e tal, essa lei de Wien ela começa a falhar, ela começa a errar nas previsões dela. Tá? Então, esse é um primeiro problema que a gente observa aí no início do século XX, que não tinha nenhuma explicação na física clássica. Né? A lei de Wien, ela só funciona para energias muito altas, para frequências muito altas. Conforme eu vou me deslocando para frequências baixas, temperaturas baixas, essa lei ela começa a falhar, ela começa a ser muito discrepante com o que se observa experimentalmente. Tá? Da mesma forma, aí no início do século XX, também existia uma segunda lei, chamada lei de Rayleigh-Jeans, essa que a gente vai ver aqui agora. Essa lei de Rayleigh-Jeans ela era o contrário da lei de Wien. Ela funcionava muito bem para frequências baixas, né? Para comprimentos de ondas altos. Está vendo aqui? Ó? Essa curva pontilhada indica a previsão teórica aí de Rayleigh-Jeans. Tá? Você vê que essa curva pontilhada ela se aproxima do que se tem observado experimentalmente, ela se aproxima lá na região de comprimentos de onda alta, frequências baixas. Mas conforme eu vou me deslocando para frequências maiores, comprimentos de ondas menores, essa lei de Rayleigh-Jeans ela começa a falhar, tá vendo? Ela começa a divergir bastante aí do que se tem conhecido experimentalmente. Então, isso aqui a gente chama de catástrofe do ultravioleta. O catástrofe do ultravioleta é esse fato aí de que essa lei de Rayleigh-Jeans ela começa a discordar da previsão experimental quando você vai caminhando aí para o ultravioleta. Tá?
Então, essa aqui é a fórmula, a expressão matemática da lei de Rayleigh-Jeans. Então, é um segundo problema que a gente tem aí no início do século XX, né? Lá em 1900, mais ou menos. Tanto a lei de Wien, aquela que a gente viu anteriormente, como essa lei de Rayleigh-Jeans aqui, que são baseadas no eletromagnetismo clássico, lá do século XIX, elas não conseguem dar conta de explicar o fenômeno observado experimentalmente por completo. Tá? A lei de Wien funciona aqui onde o comprimento de onda é baixo, mas não funciona onde o comprimento de onda é alto. E a lei de Rayleigh-Jeans é o contrário. Ela funciona aqui onde o comprimento de onda é alto, mas não funciona lá onde o comprimento de onda é baixo, a frequência alta. Tá? Então, essa questão aí, né, de não existir uma teoria, né, uma fórmula que dê conta de explicar todo o fenômeno aí de radiação térmica, era um problema em aberto no início do século XIX, tá? Aliás, no início do século XIX não, no início do século XX, né? Lá em torno de 1900, 1905, tá? E aí, para resolver esse problema, um cara chamado Max Planck, ele teve uma ideia muito nova, assim, né? Uma ideia bem ousada, que é o seguinte: quando um corpo está emitindo ou absorvendo energia na forma de radiação térmica, ou seja, emitindo ou absorvendo onda eletromagnética, esse corpo ele só pode fazer isso em certas quantidades inteiras de um valor mínimo, né, para cada frequência. Vamos supor que eu tenha aí um objeto sendo recebendo energia vermelha, tá? Recebendo radiação eletromagnética aí na faixa do vermelho, tá? Esse corpo ele não pode receber qualquer quantidade de energia proveniente dessa fonte que emite vermelho. Tá? Esse corpo ele só vai poder receber quantidades inteiras de um mínimo associado a essa radiação vermelha aí. Tá? Então, com essa ideia, que era uma ideia ousada, né, uma ideia assim, muito trazida meio que do nada, que Max Planck fez, ele conseguiu escrever uma fórmula matemática que cabia, que encaixava exatamente aqui na previsão experimental, tanto para comprimento de onda baixo como para comprimento de onda alto. Tá? E aí, Max Planck, com essa ideia nova, né, de que a radiação ela só poderia ser emitida ou absorvida de forma quantizada, né, em valores inteiros, num certo mínimo, com isso ele inaugura, ele dá início aí à teoria quântica, né, a mecânica quântica. Tá? Então isso aí é mais ou menos 1901, 1902, tá? Quando ele publica lá o artigo dele, que traz essa ideia nova e que servia, né, para explicar esse fenômeno que até então não existia uma teoria para explicar ele por completo. Tá? Então, Max Planck, essa equação que a gente está vendo aqui, né, essa fórmula, é a lei de Rayleigh-Jeans, é uma lei clássica. Tá? Aí você vê que aqui a intensidade da radiação eletromagnética é dada em função do comprimento de onda. Tá? Então, essa é a fórmula de Rayleigh-Jeans. Tá? A fórmula de Planck é essa aqui. Tá? Então, ele modificou a fórmula de Rayleigh-Jeans de modo que, com essa nova expressão matemática aqui, o gráfico dessa função, né, que é dada aqui em função do comprimento de onda e tal, encaixava exatamente nesse resultado experimental aqui. Tá? Então, foi Max Planck que conseguiu descobrir a fórmula da radiação térmica, né, que encaixava exatamente no que se tinha experimentalmente. Tá? Qual foi a sacada dele? O que ele fez de novo? Ele considerou que os corpos que emitem ou absorvem energia eletromagnética só pode fazer isso em uma certa quantidade, né, um número inteiro, 5, 6, 7, de um certo valor mínimo. Isso até então não era levado em consideração. Então, com essa hipótese, ele conseguiu obter aí a teoria perfeita que encaixava no que se tinha conhecido experimentalmente. Tá? Então, se a gente for observar, aqui na fórmula de Planck, ó,
aparece um H, tá vendo? Esse H é chamada constante de Planck. Essa constante de Planck ela é muito presente no estudo da mecânica quântica, tá? É essa constante de Planck aí que tem a ver com essa ideia que ele trouxe de que a luz ela era quantizada, né? A energia emitida e absorvida, ela sempre acontecia em um valor inteiro de um H vezes a frequência daquela radiação, tá? Então, essa é o princípio aí da teoria quântica. Então, essa expressão aqui de Planck, ela data aí mais ou menos de 1902, mais ou menos, tá? E é a partir daqui que se começa o estudo da teoria quântica, com o surgimento desse H aqui na história da física, né? Então, a física moderna é isso. É a física que começa ali a partir do início do século XX, 1900, com o surgimento desse H, ou seja, com a resolução do problema da radiação térmica, né? Que foi o Max Planck que conseguiu trazer, tá? Então, a partir dessa descoberta, né, de Max Planck, se desenvolveu muita coisa. Por exemplo, o efeito fotoelétrico, que a gente vai ver na aula que vem, foi o Einstein que conseguiu, né, explicar. O Einstein ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico partindo de uma ideia na qual ele usa essa constante de Planck. Tá? Então, a gente vai ver na aula que vem o efeito fotoelétrico. Então, para a aula de hoje, o que a gente teve aí para entender essa questão da radiação térmica, né? E de que maneira que ela foi explicada lá no início do século XX. Então, ela foi explicada por Max Planck. De que maneira que ele fez essa explicação? Foi trazendo essa ideia de que a emissão e a absorção de energia eletromagnética por um corpo acontece sempre de forma quantizada, ou seja, sempre um valor inteiro de uma certa quantidade mínima, né? E essa quantidade mínima tem a ver com esse H aqui, que é a constante de Planck. Tá? Também, a partir dessa constante de Planck aí, mais tarde, mais ou menos em 1913, 1911, o Bohr ele conseguiu lá explicar a estabilidade da estrutura atômica, né? O modelo atômico de Bohr. A gente vai ver também na próxima aula, nas próximas aulas, né? Então, esse H, ele é muito importante aí na história da física, especificamente da física moderna, né? Porque a partir da invenção desse H, dessa constante, muitos fenômenos que até então não tinham explicação pela física clássica começaram a ser explicados, né? Começaram a ser entendidos de forma teórica e mais consolidada. Tá? Então, a gente vai ver na próxima aula o efeito fotoelétrico. Depois a gente vai discutir também o modelo de Bohr, para a estabilidade da estrutura atômica. Tá? E também, mais tarde, a gente vai discutir um outro aspecto aí da física moderna, que é um pouco diferente da teoria quântica, né? A física moderna ela tem duas frentes, duas vertentes, né? Tem a teoria quântica, que é isso que a gente acabou de começar a discutir aqui agora, e tem a relatividade, a teoria da relatividade, que também foi proposta por Einstein. Tá? Então, aí, mais ou menos na terceira ou quarta aula, daqui para frente, a gente vai ver também a teoria da relatividade de Einstein. Tá? Depois eu coloco isso tudo num slide aí mais resumido para vocês lerem quando eu for passar a atividade. Tá? Então, eu vou colocar lá na plataforma para vocês, nesse semestre, aliás, nesse semestre não, nesse bimestre, aquele mesmo procedimento de sempre, tá? Vou colocar lá 2 questionários. Esses questionários eles vão ser bem mais simples do que os que a gente fez até então, né? Porque a gente vai estar falando aqui de um assunto que é muito mais complexo, né? Então, se a gente fosse explorar isso matematicamente, isso ia ficar muito pesado para a gente. Então, os questionários que eu vou colocar lá são mais questões conceituais mesmo, envolvendo isso que eu estou falando para vocês aqui nas aulas e o que eu passar de material, tá? Então, o procedimento aí das avaliações do quarto bimestre vai ser a mesma coisa de sempre, 2 questionários e uma atividade no Kahoot, tá? Eu vou olhar lá com calma o calendário, né? Porque
O calendário está bem complicado, mas mais ainda no caso de vocês do terceiro ano. E aí eu vou ver as datas direitinho e passo para vocês, tá? Eu vou colocar aqui a lista de presença. Vocês podem assinar a lista de presença aí. Se tiverem alguma dúvida aí para tirar, alguma questão para perguntar, estou aqui à disposição. Se não, por hoje a gente termina aqui, tá? Então, o que a gente vai ver aí nesse quarto bimestre é essa parte aí de física moderna. Vou falar um pouquinho sobre a natureza quântica da matéria, né? Isso que a gente começou a ver na aula de hoje. E um pouquinho sobre relatividade, tá? As atividades vão ser bem simples.